Uma nova autora, mas queremos mais. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de O Bosque dos Quatro Ventos, da Maria Orunha. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Lei e à Casa das Letras o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E para quem acompanhou a live de 8 horas, eu quero agradecer-vos muito, mas mesmo muito, a forma como participaram na live de 8 horas e a forma como nos acompanharam durante aquelas 8 horas. Não só agradecer às meninas que estiveram ao vivo e a cores comigo, mas agradecer a toda a gente que esteve connosco ao longo daquelas 8 horas no chat. Muito obrigada. Eu sei que vocês querem mais e havemos de repetir, mas estava eu a dizer, este foi o livro que me acompanhou durante essas 8 horas. Eu comecei basicamente o livro durante o sprint e acabei pouco depois, porque é um livro que não se consegue deixar, não se consegue largar. Este livro acaba por ser um romance histórico com um bocadinho de thriller, com um bocadinho de suspense e acaba por ser assim, se quiserem, uma mistura de géneros literários que funciona lindamente e que dá uma dimensão ao livro de, se quiserem, non-stop, ou seja, qualquer coisa está sempre a acontecer, ou dentro da parte do romance histórico e nós queremos saber como é que aquilo chegou até ao presente, ou através da parte do thriller e nós queremos descobrir o que é que aconteceu. O livro acaba por se passar num mosteiro do século XIX que, no presente, é transformado num hotel. E logo a partir disso é muito interessante, porque nós vemos os sítios, nós temos conhecimento do que aquele local do hotel era enquanto mosteiro no século XIX, temos acontecimentos que se passaram lá e que nos são dados por uma ida ao tempo, por uma analepse que nos leva até o século XIX e nos diz o que é que aconteceu naquele espaço no século XIX, e depois temos aquilo que está a acontecer naquele mesmo espaço, agora transformado em hotel, no presente. Essa dimensão é muito interessante e, como vocês sabem, eu gosto muito desta estrutura narrativa de andar para o presente e para o passado e esse aspecto também é algo que me agrada sobremaneira. No século XIX temos a história, aquilo que se passava na Galiza daquela altura, porque o livro passa-se na Galiza, a escritora é galega e o livro passa-se na Galiza, e no presente temos aquilo que se passa também na Galiza, mas no hotel. E acabamos por ter então o thriller nesse presente, porque alguém aparece morto no princípio do livro. Não estou a fazer spoilers, está aqui na contracapa e, portanto, temos essa dimensão. Temos o que se passava historicamente no século XIX e o thriller no século XX. No entanto, lá está, a autora consegue fazer a junção destes dois aspectos através do espaço e isso é muito interessante. O livro também se baseia numa lenda galega que a autora teve conhecimento e tendo como pano de fundo essa lenda que esta história, quer do século XIX, quer do presente, é construída. E é através das idas ao passado que nós percebemos em que medida é que os dois tempos estão ligados e em que medida é que os acontecimentos do presente estão ligados àquilo que aconteceu no passado. É um livro muitíssimo interessante, é um livro muito bem escrito. Há um capítulo, vocês vão perceber quando leram, ou quem leu vai perceber, em que é brutal a forma como a escritora constrói aquele capítulo, porque nós vamos achar que vamos saber aquilo que se passou, vamos finalmente ter noção daquilo que aconteceu. Ela consegue nos dar a personagem, consegue nos dar os sentimentos todos da personagem e, na verdade, a única coisa que nós conseguimos é ficar a conhecer melhor a personagem e aquilo que ela sentiu naquele momento. Mas, na realidade, o que é que provocou aqueles acontecimentos, o que é que lhe aconteceu na realidade, nós continuamos às cegas, e ela faz esta construção literária de uma forma magistral e eu fiquei... O quê? Então,
ela faz aqui um jogo, se quiserem, quase, não é de espelhos, porque não tem a ver com isso, mas faz aqui um jogo de palavras com o leitor, que induz o leitor num determinado contexto, e depois ela faz o que quer e que bem lhe apetece, e depois ela só nos diz aquilo que acha que é importante nós sabermos naquele momento da narrativa. Isso tem a ver com aquilo que eu acho que é sempre, e que também já falei em outros vídeos, que é os títulos dos capítulos. Estes capítulos têm títulos, alguns deles, outros não têm, e os capítulos que têm títulos induzem-nos logo, esse título induz-nos logo para um tipo de leitura que depois, às vezes, que o concretiza, e outras vezes nós percebemos que há aqui esse tal jogo que a escritora faz com o seu leitor e que é, ao mesmo tempo, muito interessante e que ela consegue fazer de uma forma magistral. Ou pelo menos comigo, a mim enganou. Bom, provavelmente este plano não será o mesmo, porque a bateria acabou e eu tive que mudar, mas estamos de volta. Estava eu a dizer, há aqui uma atmosfera histórica mágica, há aqui um thriller que nos deixa em suspense até ao fim para sabermos, na realidade, o que é que aconteceu, e há aqui uma história de uma mulher também subjacente. E essa mulher é uma mulher que vive no passado, mas que é uma mulher muito à frente do seu tempo. E, portanto, nessa perspectiva, esta mulher é uma mulher encantatória, porque nos mostra a dificuldade que era para as mulheres, mesmo no século XIX, poderem assumir um papel que não fosse o papel de esposa e de mãe. E como isso era difícil para elas, nomeadamente no próprio seio familiar, apesar de, aparentemente, esse seio familiar ser também ele um seio familiar evoluído, culto, com conhecimentos, mas que achava que o papel da mulher era um e apenas um, e, portanto, tudo aquilo que queria sair daquela linha de pensamento e daquela forma de estar era, de alguma forma, cortado ou era, de alguma forma, sancionado, digamos assim. Portanto, esta mulher que se afirma e que quer ser mais do que esposa ou dona de casa, vai-nos também mostrar essa luta, vai-nos também mostrar essa dificuldade e vai-nos fazer perceber como num século, quase dois, as coisas mudaram profundamente e ainda bem, e hoje o papel da mulher é, apesar de tudo, não sendo igualitário, pelo menos é mais igualitário do que aquilo que era há 2 séculos atrás. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é também um livro muito interessante, até sobre o ponto de vista histórico e do papel da mulher na sociedade do século XIX e na sociedade, mesmo nos meios mais privilegiados, mais cultos, mais literados, onde prevalecia o papel social estereotipado e do qual era quase, eu diria, impossível fugir. Não há muitas personagens. Este livro é um livro que, apesar de se passar num convento e num hotel, as personagens principais são fáceis de identificar, digamos assim. Não é um livro que tenha assim muitas personagens e que torne um livro confuso, não. A escrita é perfeitamente clara, a construção das personagens está bem feita, a delimitação das personagens nos seus tempos também é perfeitamente compreensível. O facto de alguns capítulos terem títulos ajuda à compreensão da mudança dos tempos, e isso também é outro aspecto muito interessante na escrita deste capítulo, porque paralelamente não lhe tira o interesse, antes pelo contrário. É um livro que eu acho que vale a pena ser lido. Descobrir esta lenda e perceber se é lenda ou se foi verdade é algo muito interessante. Descobrir a resolução deste thriller também tem o seu quê de suspense que vale muito a pena, e, portanto, a Maria Orunha é uma autora que eu acho que é uma autora a seguir e uma autora que eu espero que a Casa das Letras continue a publicar e que continue a trazer para o nosso país, vindo ela de um local tão pertinho e tão próximo de Portugal como a Galiza,
e sobre esse ponto de vista eu acho que ficamos todos a ganhar conhecendo esta nova escritora. Nova não, porque ela já tem vários livros, este é o primeiro publicado em Portugal, ela tem uma série já com 5 livros, se não me engano, e este é um stand alone, portanto podem estar à vontade, mas é um nome novo para nós dentro das línguas, dentro da escrita de língua espanhola, que eu acho que vale muito a pena conhecer. E pronto, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!